Ponte para o futuro. Ponte para o futuro. Eu achei muito interessante essa metáfora da ponte. Eu tenho um caderninho de toques divinos, que a gente lê assim. E sempre quando eu vejo que algo é um toque de Deus para a minha vida, eu anoto naquele caderno e eu volto lá para ler. E lá estava essa metáfora, a metáfora da ponte. Que uma irmã aqui da igreja, numa conversa em pessoal, chegou para mim e falou assim: eu quero ser ponte. Falei, achei interessante. Como assim você quer ser ponte? Eu quero ser ponte. Porque muros separam, pontes conectam. E eu achei isso muito profundo. Isso é muito profundo. Nós precisamos decidir ser ponte. Porque quando nós construímos muros, nós nos afastamos das pessoas. Quando nós construímos muros, nós nos afastamos de Deus. Quando nós construímos muros, nós deixamos de viver todo o propósito de Deus para a nossa vida. Mas quando nós decidimos construir pontes, então nós aprendemos a conectar. E eu quero te dizer hoje que não existe nada que possa interpor na sua vida, a não ser você mesmo. É você quem decide se você vai conseguir construir essa ponte ou se você vai decidir levantar muros. É você quem decide. A única pessoa que pode interpor entre você e quem você quer ser e a vida que você quer ter é você mesmo. Não é o trauma que você teve no passado, não é a luta que você está vivendo hoje, que parece impossível de você encontrar uma solução, uma resposta. Nada. Não é uma dor que você tem carregado com você, de um sonho que você quer realizar e que parece que com todo mundo deu certo, menos com você. Não é isso que vai interpor entre você e o teu futuro. É você mesmo. É você mesmo. Então, eu quero te dizer hoje que você precisa decidir quem você quer ser, como você quer estar no seu futuro. Para você não chegar lá e dizer assim: eu deveria ter tratado a minha família melhor. Ah, mas eu deveria ter priorizado a minha vida com Deus. Ah, mas eu deveria ter ouvido Deus naquela situação. E esse quadro me faz lembrar de uma época quando eu era cabeleireira, quando eu era jovem. E eu fiz um propósito com o Senhor de que eu iria uma vez por mês nos asilos. E lá eu ia cortar o cabelo dos idosos. Então, todo mês eu ia no asilo. Uma pessoa me marcou muito, que é o seu Nelson. Seu Nelson, naquela ocasião, ele tinha amputado as pernas, os braços. E o seu Nelson já não falava mais, devido ao diabetes que ele teve. Tudo isso decorreu de uma vida de passos errados que ele foi dando ao redor, no desenrolar da sua vida. Ele se entregou ao vício da bebida. Ele se tornou um homem agressivo, agredia sua esposa. A partir daí, como os Salmos fala que um abismo atrai outro abismo, ele se tornou uma pessoa adúltera. Ele não tratou bem os seus filhos. E ele terminou de uma forma muito difícil. Ele estava sozinho no asilo, sem ninguém. Ele teve vida longa, naquela ocasião, com 85 anos de idade. E ali eu pude falar do amor de Jesus Cristo para ele. Durante um ano, eu vi ele cada vez mais piorar, ele perder a fala, ele deixar a consciência. E o seu Nelson morreu nos meus braços. Eu estava com ele, tendo um tempo de oração com ele. Passou um pouco, eu ouvi ele murmurar, suspirar e falecer. Eu creio que ele teve a salvação em Jesus Cristo. Ele pode ter tido uma vida difícil, uma vida de péssimas escolhas, mas se ele optou por Jesus Cristo naquele momento, naquele tempo, que eu creio que Deus ele faz as coisas certas, ele pode ter tido um encontro com Jesus. Isso me marcou muito, porque ele chegou naquela idade, aos 85 anos, numa vida destruída. Por que eu não tratei melhor a minha esposa? Por que eu não cuidei dos meus filhos? Por que eu cedi a bebida?
Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E é isso que nós precisamos analisar na nossa vida hoje, porque todos nós temos muitas oportunidades, até de fazer coisas erradas e coisas que estão à sua frente, e você precisa tomar uma decisão sábia. Ou você se entrega, ou você decide construir uma ponte. Você precisa decidir. Diante de todos os traumas, talvez o seu Nelson teve, ele foi construindo muros. Construiu um muro de se entregar à bebida, construiu um muro de romper relacionamento com sua esposa, construiu um muro de romper relacionamento com seus filhos. Muros, muros, muros e muros. Mas o chamado do Senhor para nós hoje, construir uma ponte. E eu quero pensar com você hoje, considerando a vida de Josué, uma pessoa que construiu uma ponte para o seu futuro. Alguém que seguiu as orientações do seu mentor, Moisés. Alguém que ouviu a Deus. Então nós acompanhamos a história de Josué no livro de Êxodo. E nós vemos que ele foi um jovem escolhido para ser assistente pessoal de Moisés. Moisés delegou a ele o comando de tropas. Eles lutaram contra saqueadores amalequitas. Nós vemos também que Josué acompanhou Moisés todas as vezes que ele foi à tenda onde se encontrava e ouvia o Senhor. Nós vemos que Josué entendeu como esperar no Senhor e aprendeu a ser um adorador fiel. Nós vemos também que Josué, ele foi representante da tribo de Efraim para ser um dos 12 espias. E dentre todos os espiões, somente Josué e Caleb defenderam a ideia de que os israelitas deveriam prosseguir e conquistar a terra de Canaã. Isso demonstrou que Josué foi uma pessoa que demonstrou confiança naquilo que Deus havia prometido para ele no passado. Ele prosseguiu, porque ele tinha uma visão clara do seu futuro e ele deu um passo de fé. Todo esse percurso preparou Josué para ser o sucessor de Moisés. Ele foi escolhido pelo próprio Moisés para assumir o controle de todo aquele povo. E antes de Moisés morrer, ele delegou, investiu autoridade a Josué. Como nós lemos em Josué 1:1-9, onde diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então Josué, ele ouviu aqui a voz do Senhor. Ele já havia recebido orientações de Moisés, o seu tutor, mas aqui o próprio Deus, ele dá a orientação clara: filho, vai, eu estou com você, não tenha medo, não desanime. Todo o percurso de vida de Josué cooperou para que ele tivesse um grande propósito na sua vida e que esse propósito se realizasse. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem uma história grandiosa, um futuro grandioso para cada um de nós. E a certeza que nós temos é que Deus está conosco. Deus está conosco. Por onde quer que a gente esteja, por onde quer que a gente ande, Deus está conosco. Vamos aprender então como construir essa ponte para o futuro. E em primeiro lugar, para construir uma ponte para o futuro, é preciso visão. Você precisa ter visão de onde você quer chegar. Não adianta você pensar que a vida vai rodando automaticamente. Você precisa ter visão. Onde eu quero chegar e o que eu vou fazer para chegar lá. Como que eu vou, que passo que eu tenho que dar. É preciso enxergar adiante, ver o quadro completo, o quadro desenhado. Nós precisamos saber para onde nós estamos indo. E de fato entender o que eu preciso fazer para chegar lá. O que eu preciso fazer? E priorizar as orientações de Deus durante esse caminho. Pessoas passam pela nossa vida e muitas vezes a gente marca palavras negativas. Mas muitas pessoas passam pela nossa vida e elas deixam marcas positivas. E nós precisamos guardar essas palavras de sabedoria que nós recebemos
e permitir que essas palavras elas possam nos servir de auxílio na nossa vida. Eu me lembro que eu tinha 15 anos de idade, eu já tinha um anseio pelo ministério, eu queria ser pastora, e eu não sabia nem por onde começar. Eu não tinha nem ideia de como que eu ia fazer para um dia me tornar pastora. Não tinha a mínima ideia. Só sabia que Deus me chamou e o que eu queria ser. E naquela época não era nem normal a gente ver uma mulher pregando. Mas eu queria. Deus colocou esse anseio no meu coração. Eu tinha 15 anos de idade. Então aquela missionária que eu encontrei, ela falou assim: filha, qual é a tua visão de futuro? Como você se imagina? Eu imagino evangelizando as pessoas, falando do amor de Deus. Eu me imagino indo nas ruas e vendo as pessoas se convertendo. Eu me imagino pregando o amor de Deus e eu me vejo pessoas se convertendo. Falou assim: filha, então você tem 15 anos hoje, então você precisa ter uma visão, um quadro desenhado que você já tem. Você já está imaginando o teu futuro, não está? Você já imaginou. Agora você tem que viver dia após dia, se preparando até você alcançar o seu objetivo de vida. Ela também me falou assim: como é que é o seu futuro esposo? É difícil, né? Como que é? Como que eu vou saber? Ela falou assim: escreve num papel. E eu escrevi no papel, moreno, tinha que conhecer muito a Bíblia. E falava assim: eu quero um pastor também. Eu escrevi detalhes. E ela falou assim: não mude até chegar lá. Não negocie até chegar lá. Eu desenhei um quadro. Ela me ensinou naquela tarde o que é ter visão do futuro. O que você almeja do seu futuro? O que você almeja? O que você está planejando? E as coisas elas foram se desenvolvendo, as coisas foram acontecendo. Me lembro quando conheci o Éder, eu nem imaginava que ele seria meu esposo. Mas quando ele me pediu em casamento, eu senti a maior paz do mundo. Porque eu sabia que era Deus direcionando. Era Deus direcionando. E nós precisamos ter algumas perguntas quando nós queremos ter uma visão sobre o nosso futuro. Olha, isso que eu estou desejando, isso que eu quero, é algo genuíno? Isso é algo que é compatível com a palavra de Deus, com a vontade de Deus? É compatível com a palavra? Você precisa perguntar também: isso que eu estou desejando tanto abençoa as pessoas? Abençoa os outros? Isso que eu desejo tanto, será que não vai prejudicar alguém? Porque muitas vezes o que nós pedimos a Deus é algo que vai prejudicar muitas pessoas. Nós precisamos avaliar. Nós precisamos ter visão. Nós precisamos desenhar o quadro. E ter visão é você não negociar até você chegar lá. Qual seja o quadro que Deus esteja desenhando na sua vida? Qual é a sua visão para o seu futuro? Como que você se imagina daqui 10 anos, daqui 20 anos, 30 anos? Como você se imagina? Veja só, após a morte de Moisés, Deus diz a Josué em 1:2-4. Diz assim: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo o seu povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Olha só, Deus aqui estava desenhando o quadro para Josué. E a ordem que ele dá é: preparem-se. Então, durante esse percurso, você precisa se preparar. E é todo dia um passo de preparo. O quadro aqui está certo. E a visão ela não é medida pelo que a gente está vendo agora, pelo que a gente crê agora, mas por aquilo que a gente almeja. Então nós vamos dando pequenos passos dia após dia. E para clarificar como nós podemos enxergar mais longe, eu quero destacar algumas questões muito importantes. Porque para enxergar mais longe, você precisa reconhecer o tamanho do seu Deus. E Deus é muito grande.
Deus é muito grande. Os pensamentos que nós temos são incomparáveis com a grandiosidade dos pensamentos de Deus para a nossa vida. Eu vejo que no meu passado, muitas vezes eu pensei tão pequeno. E hoje ainda eu penso tão pequeno, mas Deus vem e me surpreende. Porque viver no centro da vontade de Deus é a garantia de que a gente vai viver grandes surpresas com Ele. Nós vamos viver. Josué ouviu a Deus. O Deus que disse assim para ele: onde você colocar a planta dos seus pés, será de vocês. Ele confiou na grandeza de Deus. Ele confiou. Ele sabia a voz do Deus dele. Ele reconhecia a voz do Deus dele. E a fé é uma característica que é perceptível na vida daquele que decide crer. As pessoas vão olhar para aquele que decide crer e falar: essa pessoa aí, é uma pessoa que tem fé. Essa pessoa é uma pessoa de oração. É uma figura de oração. Essa pessoa busca a presença de Deus. Essa pessoa sabe o tamanho do Deus dela. Isso é confiança. Isso é depositar toda a fé aos pés do grandioso Deus. Uma vida cultivada, uma vida interior cultivada, uma consciência profunda da palavra de Deus, são evidências na vida da pessoa que crê. Porque ela sabe o Deus que ela está servindo. Ela sabe o Deus que está no controle de tudo. E essa capacidade de sonhar grande, essa capacidade de olhar além, vem de Deus. Quando nós reconhecemos o Deus que nós temos, Ele vai mudar os nossos pensamentos pequenos, que são como se fosse aquela mentalidade de gafanhoto, de pensar pequenininho, por uma mentalidade do tamanho de Deus. Uma fé ousada, uma fé que vai, que busca, que consegue, que realiza. É a fé. Para desenvolver também a visão sobre o futuro, aprenda com pessoas que pensam grande. Nós vemos na história de Josué que ele andou lado a lado com Moisés, aprendeu a liderar com Moisés, seguiu o exemplo de Moisés, porque quando nós estamos perto de pessoas que têm uma perspectiva de vida ampla, isso recai sobre nós. Nós começamos a pensar grande também, porque aquela pessoa vai nos influenciar a pensar grande. Então, é um grande exemplo. Josué andou com alguém que pensava grande, e ele se tornou uma pessoa que pensava grande. Pessoas precisam se relacionar, estar prontas para aprender. Olha para quem pensa grande, olha para quem tem uma fé firme, foca. E Deus vai te surpreender. E Deus vai agir na sua vida, porque a bênção vai recair sobre você. Para desenvolver uma visão sobre o futuro, corra riscos. Corra riscos. Josué, ele correu todos os riscos, encarou as dificuldades. Eu não estou falando aqui para você que você precisa cair nas armadilhas que aparecem. Você precisa ter sabedoria, discernimento para saber dizer quando não pisar naquele lugar. Quando não dar um passo. Mas é necessário um impulso de fé. É necessário demonstrar dependência de Deus. E quando nós somos dependentes de Deus, nós passamos a correr riscos. Porque Deus, Ele não nos deixa em mornidão. Deus nos leva a lugares quentes. Deus, Ele vai moldando a nossa vida e abrindo portas. E nós vamos entrando pelas portas que Ele vai abrindo. Porque Deus é fiel. Deus é fiel e Ele nos apresenta possibilidades. E Ele fala assim: olha, eu estou com você. Seja forte e corajoso, não desanime. Então você ganha coragem para correr os riscos e saber que Deus está contigo. Muitas pessoas, elas têm medo. Medo porque se desafiam um pouco, porque crê pouco. Correm 1 ou 2 riscos e já diz: eu já tive bom resultado, eu já estou bem. Mas Deus, Ele quer que você continue, que você prossiga, que tem mais, tem surpresas pela frente, tem coisa nova vindo por aí.
E você vai ver coisas extraordinárias acontecer na sua vida a partir do momento que você ousar em Deus. Ousar ouvindo a voz de Deus. E para desenvolver a sua visão sobre o futuro, tenha metas diárias. Eu aprecio muito a questão de metas diárias, porque todos nós temos 24 horas. Todos nós. A diferença entre uma pessoa e outra é como ela usa essas 24 horas. E as nossas 24 horas, elas precisam incluir disciplina, inclusive disciplina espiritual. Nós precisamos aprender dia após dia a dizer que é melhor você não ficar estacionado, parado, mas você prosseguir, assim como Josué fez. Josué, ele tinha um passo a passo. E ele executava passo a passo. Ele ouvia a voz de Deus, ele falava assim, não, eu vou deixar para o ano que vem. Deus deu o passo a passo para ele, e ele falou assim, o que eu vou fazer agora é o que Deus está mandando. Ele tinha disciplina, ele tinha meta. E assim como Josué teve metas, nós precisamos ter metas diárias. Ah, Josué, você tem que ir agora espionar Canaã. Vai. Ele foi. Josué, você precisa prosseguir. Você precisa levar o povo. Como que eu vou levar esse povo, Deus? Vai. E ele foi. Ele tinha metas. E ele perseguiu essas metas. Na vida espiritual também é necessário ter metas. Você precisa ter meta de oração. Precisa ter meta de jejum. Precisa ter meta de leitura da palavra. Precisa se dedicar para buscar a presença de Deus. Para desenvolver a sua visão sobre o futuro, supere suas falhas. Então, não subestime isso, porque nós falhamos. E a falha na nossa vida, ela precisa nos expandir, nos impulsionar para ir mais longe. Ah, mas não deu certo dessa vez. Não deu certo, mas isso aqui vai me deixar mais humilde. Isso aqui vai trabalhar o meu caráter. Isso aqui vai me moldar e eu vou prosseguir. Se a ponte que você está construindo tem Deus como arquiteto, Ele vai dar visão para você construir essa ponte. Ele vai dar visão. E em segundo lugar, para construir uma ponte para o futuro, é preciso decidir quem seguir. Preciso decidir, é uma decisão. Mas é uma decisão para tomar e fazer. Deus deseja um destino único para você que é diferente do meu. Deus deseja algo surpreendente na sua vida, que é diferente da pessoa que está do teu lado. Mas o que eu posso garantir para você é que vida com Deus é surpreendente. Que vida com Deus é extraordinária. Então você pode confiar em Deus e falar, eu te entrego a minha vida. E você pode confiar que um caminho extraordinário vai se abrir. E Deus vai te guiar por ele. Ele tem a intenção de te levar, mas há somente um modo de você chegar, que é segui-lo para onde ele te levar. E deixar o resto nas mãos dele. Seguir a Deus é o projeto mais fascinante que uma pessoa pode ter na sua vida. A palavra de Deus diz em Josué 1:5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. É garantia. Você decide seguir a Deus, a promessa está com você. Você nunca será abandonado. As pessoas podem ter te abandonado no passado, mas Deus não vai te abandonar. Deus não vai. Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona. A mesma convicção dada a Josué é a que Deus nos dá. O projeto de Deus não é apenas para o aqui e para o agora, mas o projeto de Deus é para toda a eternidade. Nele nós estamos seguros, nele nós temos salvação. Seguir a Deus é fascinante, como diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Cristo, existir é um culto, existir é uma vida reverente, existir é saber que nós precisamos negar a nós mesmos e seguir a Deus. Mateus 16:24 diz:
Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus Cristo nos chama para segui-lo. Tal convite pode ser respondido levantando as mãos agora. Se você quiser seguir a Jesus Cristo, levante a sua mão. Eu quero te seguir, Senhor Jesus Cristo. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor. E eu vejo muitas mãos levantadas, afirmando agora um propósito de andar com Jesus. Eu quero seguir a Jesus Cristo. Agora eu abaixo a minha mão e eu coloco a mão no meu coração e eu posso dizer assim: Jesus, eu decidi levantar a minha mão e seguir ao Senhor, mas eu quero dia após dia caminhar com o Senhor, mas eu quero dia após dia viver o impacto da Tua presença na minha vida, porque eu quero falar para as pessoas do Teu amor, porque eu quero fazer coisas que agradem o teu coração. Talvez cuidar de um idoso, talvez evangelizar alguém que precisa da tua palavra. Eu quero, Senhor Jesus, cumprir o teu propósito. É levantar e ir. Josué ouviu as palavras de Deus e o seguiu. Nós levantamos nossas mãos e o pedido de Deus é: venha, me siga. Só que a única pessoa que pode responder ao seguir somos nós mesmos. Seguir a Jesus extrapola hábitos bons, né? Porque quando nós começamos a seguir a Jesus, muita coisa na nossa vida muda, porque nós trabalhamos nosso interior, nós trabalhamos os nossos hábitos, nós passamos a ser pessoas mais tranquilas, mais calmas, né? Nós aprendemos a organizar a nossa vida de uma forma diferente, o casamento melhora, os hábitos melhoram, tudo melhora quando a gente começa a caminhar com Deus. Mas andar com Deus não é você ter uma autoestima elevada, você se sentir bonito, porque você é imagem e semelhança de Deus. Porque você começa a se sentir mais bonito. Fala assim: ó, Deus, olha só, Deus caprichou, hein? Porque Ele me fez e disse que era bom. Não só, muito bom. Só que andar com Jesus não é só você se sentir com essa autoestima elevada, boa. Não é só isso. Andar com Jesus é ansiar por uma pátria superior. É saber que a nossa vida não é só aqui na terra, essa qualidade de vida que é tão pregada hoje. Não é só qualidade de vida, mas é saber que nós temos um anseio que é para a eternidade. Nós temos o descanso que é entregar nossa vida para o Salvador das nossas almas, que não tem um fim para a nossa vida, apenas terrena, mas Ele tem uma história para a nossa eternidade toda. E eu quero te dizer que Jesus, Ele chama os seus discípulos, porém, um discípulo é livre. Você é livre. Cristo, Ele não vem para violentar os corações e nem para prover aqui algo emocionalmente irresistível. Ele não vem aqui para coagir a sua alma e não vem aqui para fazer uma lavagem cerebral na sua mente. Ele não faz isso. O convite de Jesus é: se você quiser. Se você quiser, porque você é livre. Você é livre. Todavia, a opção distante de Deus é um caminho de morte. E não apenas para um final de vida, mas é para uma eternidade de morte. Porém, o candidato que quer viver com Jesus é livre, que ele pode escolher ser escravo do mal. Portanto, Deus está aqui tocando corações e dando o espírito de liberdade, tirando escravidão. Deus está dando clareza às mentes neste momento, porque Deus opera de forma sobrenatural, e eu creio que Deus está curando aqui hoje, porque Deus não te chamou para ser escravo do mal, Deus te chamou para ser livre. Só que a sua liberdade inclui você dizer: eu escolho seguir a Deus. O discípulo tem que saber o que quer, porque dele é exigido que abra mão de valores.
a fim de se apoderar do reino de Deus. Mateus 13:44 diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Entenda aqui que o tesouro, ele era mais valioso do que o campo. Logo, quem comprou o campo ganhou o tesouro de graça. Isso aqui não está à toa na palavra de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que a salvação é gratuita. Mas existe um preço pago para seguir a Deus. E este caminho é um caminho de renúncia. Isso porque o reino dos céus é uma realidade eterna. Por isso, quem deseja receber o resultado positivo na sua vida, de viver no reino dos céus, uma vez confrontada pela palavra, é necessário tomar uma postura na sua vida. Nós vemos isso, que Josué, ele pôde ver o poder de Deus desde o Egito, passando pelo período no deserto, até chegar finalmente na terra prometida em Canaã. A história de Josué e o seu exemplo como um homem que teme a Deus, um homem que seguiu a Deus, essa história certamente nos dá lições de como nós devemos prosseguir. E nós podemos destacar na vida de Josué, esse homem notável, em primeiro lugar, a excelência. Nós vemos aqui que quando Josué decidiu seguir a Deus, ele foi excelente. Ele foi um excelente discípulo de Moisés. Ele foi um excelente liderado. Cada ação nossa precisa ser executada da melhor forma. Tudo que nós fazemos precisa ser feito da melhor forma. Desde a forma com que nós trabalhamos, desde a forma que nós servimos a Deus, onde nós estamos e fazendo o que na nossa casa. Precisa haver excelência. Excelência. Não há tarefas pequenas. Toda tarefa, quando nós entendemos que a nossa vida é uma grande missão, toda tarefa ela precisa ser feita com excelência. A segunda notável característica de Josué é a atenção. Ele estava sempre atento às ordens de Deus. Ele estava ouvindo. Olha, Deus está me falando. Isso aqui é orientação de Deus. Eu posso ir com confiança. Atenção. Ele diz também que nessa atenção demonstrava que ele estava conectado com Deus. Isso fazia com que ele não se desviasse para os lados, porque ele sabia quem ele estava seguindo. E em terceiro lugar, a obediência, porque nós vemos que ele tinha consigo uma grande certeza de que o seu sucesso e o sucesso daquele povo dependia da obediência a Deus. Na nossa vida, o nosso sucesso depende da obediência a Deus. Por mais inusitada que fosse a tarefa dada a Josué, a atitude de Josué era obedecer. Ele não questionava, mas por que Deus? Por que estou passando por isso? Por que está tão difícil para mim? Por quê? Por quê? Por quê? Ele obedecia. Obediência é uma característica. Josué era um homem de palavra e ele perseverava a sua honra. Ele sabia quem ele estava seguindo. Essa é a convicção que nós temos hoje. Nós sabemos o Deus a quem nós estamos seguindo. Amém? E em terceiro lugar, para construir uma ponte para o futuro é preciso nutrir a alma. Nutrir, hidratar. Toda grande realização ela é precedida por um grande pensamento. É preciso cuidar do que vai dentro da nossa alma. É preciso gerenciar a ponte que nós estamos construindo. E o cuidado interior é algo fundamental para a harmonia exterior. Então nós visualizamos lá o futuro construído. Nós visualizamos a família restaurada. Nós visualizamos o filho bem-sucedido. Nós visualizamos um futuro glorioso. Porém, tudo isso é repercussão de uma alma bem cuidada.
de uma alma rendida aos pés de Deus. Nós precisamos nos esforçar para nutrir essa alma. Josué 1:8-9 deixa claro: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Palavra do Senhor. Nós vemos aqui a ordem de que ele deveria ser totalmente devotado a Deus. Fala que, olha, medita de dia e de noite. Isso é disciplina, isso é devoção. Essa característica precisa ser evidente na nossa vida. A palavra do Senhor era o que preenchia o coração de Josué, o que enchia a sua vida e fazia ele dar o passo a passo no seu projeto de liderança. Era a sua devoção a Deus. Ele se tornou uma pessoa muito respeitada. O povo confiava nas suas decisões. As pessoas podiam notar nele uma vida de alguém que era rendido a Deus. E por isso as pessoas o seguiam. Por isso as pessoas o seguiam. E essa vida que Deus tem para nós, nós precisamos assim, a exemplo de Josué, que nutriu a sua alma por recomendação, por orientação de Deus. Nós precisamos meditar dia após dia na voz de Deus, na palavra dele. Foster, ele sugere disciplinas de fé no seu livro Celebração da Disciplina. E eu quero destacar algumas disciplinas, poucas delas, mas que têm te dado um grande impacto na minha vida. E uma delas é a concentração. Concentrar-se. Porque a palavra de Deus diz, no Salmo 46:10, aquietai-vos e sabeis que eu sou o seu Deus. Acontece que muitas vezes nós nos movemos pelas inquietações da vida. E nós nos dirigimos pelas inquietações. Porém, quando nós aquietamos e quando nós nos concentramos em Deus, não são as nossas tensões, as nossas distrações e as nossas sensações que vão nos dirigir. Quando nós nos concentramos, nós passamos a nos concentrar e descansar no amor de Deus. É preciso desligar. Às vezes é necessário, no meio daquele turbilhão de sensação que você tem no seu trabalho, você fechar os olhos por 2 minutos e descansar no amor de Deus. Descansar. Ao invés de dar uma resposta fiada para alguém, é se concentrar e descansar no amor de Deus. Segunda disciplina que eu destaco é oração. Essa é uma ferramenta que, quando a minha mente está divagando, ela precisa estar muito presente. Porque quando nós divagamos a nossa mente, quando nós ficamos envolvidos com tantas sensações, nós começamos a sofrer. Então nós precisamos dizer, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim. E a terceira é o silêncio. A mais difícil, mas eu preciso silenciar para acalmar minha voz interior e saber que Deus está comigo. Por isso agora, eu quero dizer a você, fique atento ao teu coração. Deus tem uma ponte grandiosa para o teu futuro. Uma ponte de glória. A única pessoa que pode interpor é você. Por isso eu te convido a dar um passo de pé, se levantando aí no seu lugar, que eu quero orar com você. Talvez você só enxergou o muro. Talvez você só enxergou a barreira. Talvez você só enxergou nada possível de ser visto e tocável à frente. Mas o Senhor hoje está construindo uma ponte na sua vida. Os muros estão caindo. No nome de Jesus. Nome de Jesus. Missionária Central de Maringá.